Começar com o pé direito? Ou começar com o pé esquerdo? Pular as ondas da praia? Usar roupa branca? Muito dinheiro no bolso? Saúde para dar e vender? Em mais um início de ano, todos estão à procura do grande segredo para um ano feliz e satisfeito. Mas será que superstição garante felicidade? Será que dinheiro, sorte ou rituais garantem uma vida satisfeita? Se existe alguém que entende de vida, de felicidade e de satisfação, é quem criou a própria vida. Por isso, neste início de 2026, queremos convidar você para juntos refletirmos sobre questões cruciais para uma vida feliz e satisfeita. Para viver bem. Nova série de mensagens da Recomeçar. A nossa igreja tem uma missão muito clara. Se você perguntar para qualquer um aí dos voluntários, daqueles que fazem parte da igreja, eles vão dizer claramente que a nossa missão como igreja, Recomeçar, é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Foi isso que Jesus fez, é isso que Deus está fazendo no mundo. Deus está levando pessoas para Ele por meio de Jesus. E essa é a nossa missão, e essa missão ela é muito animadora, é muito legal ver pessoas conhecendo Jesus e caminhando com Jesus. E uma das coisas que é bem interessante em ver pessoas que estão caminhando com Jesus ou começando a caminhada com Jesus, é que quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, a gente tem a expectativa de que a nossa vida seja assim. Agora eu comecei a caminhar com Jesus e agora a minha vida vai ser vivida com Deus, e agora eu estou 100% conectado com Jesus, e de fato estamos, e a minha vida vai ser agora só em linha reta para o céu, para a eternidade. Nós muitas vezes achamos que quando a gente começa uma caminhada com Jesus, a nossa vida não vai ter mais muitos problemas, que muitos dos problemas serão resolvidos, que muitos dos desejos que a gente tinha antes, a gente não vai ter mais, que muitas das lutas que a gente tinha antes, a gente não vai ter mais. Às vezes a gente acha, tem uma expectativa de que agora que a gente se entregou para caminhar com Deus, para caminhar com Jesus, a gente não vai ter mais essas lutas. E essa é uma expectativa, mas a realidade, ela é totalmente diferente. Fato é que a vida daqueles que caminham com Jesus também é cheia de desafios. Quando nós estamos caminhando com Jesus, a nossa vida também vai enfrentar lutas. A gente vai perceber que as nossas lutas, muitas delas agora, elas são diferentes, porque a gente não está mais só, nós temos Jesus conosco, mas elas continuam lá, e elas vão ter que ser trabalhadas em um processo de transformação. A realidade da vida cristã, ela é isso, ela é caminhar com Jesus e deixar Jesus trabalhar em cada área da nossa vida. E esses altos e baixos da nossa própria vida, são altos e baixos que irão acontecer justamente quando a gente fala de uma maneira que não deveria ter falado, ou conta uma mentira que não deveria ter contado, ou ofende alguém que não deveria ter ofendido, ou fala algo que não deveria ter falado, fez algo que não deveria ter feito. A vida com Jesus também inclui quedas, não por causa de Jesus, mas por causa da nossa própria natureza. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente não se torna perfeito, a gente começa um processo de transformação. E isso é muito interessante, porque aqui revela como a igreja, como a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo, lida com as nossas quedas, lida com as nossas falhas, lida com os nossos fracassos, como a comunidade de Jesus lida com os desafios e a dificuldade que nos cerca, que nos acompanha. E uma das maneiras, ou talvez uma das imagens, para tratar essas quedas, esses pontos baixos da caminhada com Deus, é ver a igreja como um tribunal. Está dando uns picos aí, é bom baixar um pouco mais. É ver a igreja como um tribunal. E
quem vê a igreja como um tribunal, normalmente a igreja vai ser um lugar visto como um lugar que quando pessoas pecam, que quando pessoas caem, que quando pessoas cometem certos pecados, a igreja ela vai julgar. Ela vai chamar a sua liderança, ela vai chamar pessoas e ela vai julgar aquele pecado. E julgar não de uma maneira cuidadosa, mas ela vai condenar. E muitas comunidades são vistas assim, como um lugar em que quando pessoas erram, pessoas são tratadas, pessoas são julgadas e pessoas têm as suas vidas, não apenas o seu pecado, reprimido, condenado. Termina que muitas vezes, nessa intensidade de condenação, vai embora a vida e a atitude vai junto. A igreja como um tribunal não é uma imagem muito bíblica, ou pelo menos não muito cativante para as nossas vidas. Mas a outra imagem, talvez, de uma igreja, que a gente pode nutrir na nossa mente, no nosso coração, é a imagem de uma igreja como um pódio, em que pessoas elas estão lutando para ver quem é mais importante que outra, quem é mais saudável do que outra, quem é mais santa do que outro, quem é mais perfeita do que outro. Essa imagem de pódio, ela termina sendo uma comunidade de igreja que luta para ver quem é o maior, quem é o mais importante, quem erra menos, né? Quem erra menos. E essa imagem de igreja como um pódio, ela também não é uma imagem muito saudável. Qual é a imagem saudável de uma comunidade que lida com as falhas e com os defeitos uns dos outros? A Bíblia apresenta a imagem da família. E a família, sim, ela é sim uma ótima imagem para falar de como a igreja deve lidar e enfrentar esses pontos baixos da vida cristã que tem a ver com as nossas quedas, as nossas falhas. Porque uma família, quando um cai, ou numa família, quando um tem uma dificuldade, o que é que a família faz? Ela chega para junto, ela chega perto, ela abraça, ela exorta, ela ama e ela está junto para passar por aquilo ali juntos. Isso é uma família. Se você olhar para a sua própria família, você vai perceber que a sua família não é perfeita, a sua família também tem falhas, você tem falhas, seus familiares têm falhas, mas isso não deixa que a sua família seja um lugar de refúgio. Mas a sua família também é um lugar de cuidado, em que você cuida uns dos outros. A família, sim, é um bom exemplo e é inclusive uma imagem que a Recomeçar tem sobre como a igreja deve ser. Esse texto de Efésios diz que, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, pessoas desconhecidas, mas vocês são concidadãos do povo santo e são membros de quê? Da família de Deus. Ou seja, Deus estabelece a igreja como uma família. E a família, a sua família, ela também lida com erros, com fracassos, com falhas, com pecados. A família de Deus, a igreja, também não é diferente. Ela lida. Mas a grande questão é como ela lida. Como a gente falou, uma das visões da Recomeçar é não entender a igreja como um tribunal, em que a gente está a todo custo buscando a quem condenar, por uma razão simples. Muitas igrejas que enfatizam demais essa ênfase, elas dificilmente vão poder cuidar de pessoas, porque pessoas não vão abrir o seu coração, porque elas têm medo de serem condenadas. Ao mesmo tempo, comunidades em que o ego, o orgulho, ele é centrado, as falhas também não serão tratadas, porque a ideia é quem se aparece mais, a ideia é quem se mostra melhor. Mas a ideia da família não, ela traz uma imagem equilibrada, em que a gente sabe que todos os membros da família são imperfeitos, mas também são amados. São muito imperfeitos, mas também são muito amados. E essas verdades nos ajudam justamente a cuidar da nossa família, inclusive cuidar da igreja de Jesus. A gente tem feito essa pergunta durante essa série:
O que precisamos para viver bem? A série é para viver bem, questões cruciais para uma vida feliz e satisfeita. E hoje eu queria falar sobre algo muito importante para a sua vida, para a minha vida, tanto no ambiente de igreja, como no ambiente familiar, como no ambiente de trabalho, como em todos os ambientes que nós estamos inseridos. O que nós precisamos para viver bem diante do fato de que nós somos imperfeitos? Bem, diante do fato que nós somos imperfeitos, nós precisamos de cuidado. Quando nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, falhos, pecadores, como a Bíblia chama, uma das coisas que a gente é levado a reconhecer, ou pelo menos precisamos reconhecer, é que nós precisamos de cuidado. Eu preciso de pessoas que cuidem de mim, porque eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Quando a gente fala sobre isso no contexto de igreja, é muito comum, você certamente já deve ter ouvido falar sobre cuidado pastoral. E no âmbito de igreja, se você nunca ouviu falar desse termo, no âmbito de igreja, quando se fala em cuidado pastoral, está falando de um cuidado que é realizado pelo pastor. É um cuidado pastoral. Em muitas igrejas, em muitas comunidades, o cuidado da vida das pessoas, quando elas têm os pontos baixos, quando elas caem, é feito pelo pastor. É por isso que chama de cuidado pastoral. Surgiu uma questão, algum membro da família da fé, algum membro da igreja, alguma pessoa da comunidade da fé está com uma dificuldade, cometeu um erro, está precisando de ajuda, quem é que vai realizar o cuidado? O pastor. É a dinâmica do cuidado pastoral. O cuidado pastoral é a ênfase de que um pastor que cuida de toda a família. Na Recomeçar, a gente tem outra visão sobre cuidado. Note, nós continuamos enfatizando que nós precisamos de cuidado. Eu preciso de cuidado, você também precisa de cuidado. Mas aqui a nossa ênfase é não no cuidado pastoral, mas na comunidade pastoral. Quando a gente passa pelo Café Conexão e pelos 4 passos, que você pode participar, são reuniões que a gente tem para qualquer pessoa que queira participar, e a gente fala um pouquinho sobre a nossa igreja, sobre Jesus, e como caminhar com Ele, como caminhar com a nossa igreja. A gente fala um pouquinho sobre isso, mostrando que a nossa ênfase de igreja, que a igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas, discípulos de Jesus, que estão em missão no mundo. E a nossa ênfase como igreja é em sermos uma comunidade pastoral. Note que comunidade pastoral, o pastor está incluso, mas ele não é o único que cuida, porque a ideia de comunidade pastoral é uma família que cuida uns dos outros. Aqui note que o cuidado ele não está sobre uma pessoa ou sobre algumas pessoas que são os pastores, mas o cuidado da família, da fé, está sobre todos que fazem parte da família da fé. E isso é baseado no entendimento, lembra disso, é baseado no entendimento que todos da família são imperfeitos. E se nós somos imperfeitos, haverão momentos em que a gente vai ter ponto alto e vai ter momento que a gente vai ter ponto baixo. Quando a gente está caminhando bem, a gente não precisa de tanto cuidado. Mas quando a gente tem as nossas quedas, nós precisamos de cuidado. Uma igreja bíblica, saudável, ela é uma igreja que entende que o cuidado precisa estar em toda a família. Talvez comparando com uma família, com a sua família, é como se você fosse responsável por cuidar sozinho de sua família. É legal? Não. Mas quando uma família, todos cooperam para o cuidado dela, a família vai muito melhor. O cuidado da família, uns dos outros, ajuda demais no crescimento dessa família. Por isso, pensando tanto no aspecto da sua família pessoal, sua família física, como no aspecto da família espiritual, a família da fé, a igreja, uma das coisas que a gente aprende é que a igreja, para viver bem, a nossa vida para viver bem, nós precisamos de cuidado mútuo. E se essa frase
é uma frase um pouco estranha para você, o que a Bíblia diz é que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós somos uma família e a família precisa cuidar uns dos outros. Isso aqui, a palavra de Deus, a gente vai já chegar no texto bíblico, ela fala em todos os lugares. Essa expressão uns aos outros, ou seja, eu com você, você comigo, está em toda a Bíblia. E isso já é um grande desafio, cuidar uns dos outros. Por que é um grande desafio? Porque hoje nós vivemos na cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? É a cultura de que quando eu não me identifico com você, eu bloqueio você, não tenho mais relação com você e vou ter relação com quem eu me identifico. No dia que eu não me identificar mais com você, eu bloqueio você, deixo de seguir você, deixo de curtir você e vou procurar outra pessoa que eu me identifique. E isso, essa cultura do cancelamento, ela está presente hoje em toda a nossa sociedade. A cultura do cancelamento, ela não acontece somente nas redes sociais. Por exemplo, hoje muitas pessoas vivem em uma bolha, elas só seguem pessoas que têm a mesma visão delas, em todos os aspectos. Então, normalmente, o Instagram, por exemplo, vai mandar para você vídeos que você vê. E normalmente ele vai mandar vídeos para você que você concorda. Então você termina fundamentando ainda mais as visões que você tem, porque você só vai ver o que você quer ver. O Instagram quer que você fique lá. Então ele vai mandar para você o que você gosta. Ele não vai mandar para você alguma coisa para você pensar se você está certo ou errado. Ele vai lhe fazer ver um lado da história e não todo lado. E isso gera uma polarização tremenda e uma cultura de cancelamento. Não concordo com fulano de tal, não acredito muito nisso, não quero nem pensar, já bloqueio e cancelo. Mas isso permeia toda a vida. Note que a cultura do cancelamento aplicada ao casamento gera relações sem profundidade. Alguém que não quer viver com o contrário, com pensamentos diferentes, nunca vai ter um casamento. Ou pelo menos nunca vai ter só um casamento. Porque quando você estabelece uma relação de casamento, você vai lidar com outra pessoa diferente de você, você não vai ter como fechar ela, igual você faz no Instagram, você vai ter que conviver com ela. E à medida que você convive com ela, se você não aprender a cuidar, a amar, a ouvir e a falar, tem convivência? Não tem. E é por isso que muitos casamentos hoje têm prazo de validade. Já nasce com prazo de validade. Achei interessante um dia que eu estava presenciando um casamento no fórum, naquela época ainda no fórum, e aquele casamento era feito e o juiz disse assim, olha, não se animem muito não, porque eu estou casando vocês aqui, que são uns 20, e eu estou indo para essa outra sala aqui do lado separar 40. Então vocês, cuidado, vejam o que vocês querem da vida de vocês, e aquele juiz deu uma exortação. E é muito interessante, porque a grande questão em relação ao número, por exemplo, inclusive, de separações que é absurdo hoje, da nossa geração, especialmente das novas gerações, não está no fato de que as pessoas hoje são piores do que as de ontem. É porque as de antes, elas tinham uma força ou um casco mais grosso, entenda, aqui a gente está no Nordeste, a gente pode falar isso, parece que tinha um casco mais grosso para comer sal junto, para investir mais, para aguentar mais. As gerações de hoje, especialmente nessa cultura do cancelamento, eu não gosto, eu não vou mais. Eu não quero, eu não curto, eu desisto. Eu não vou nem tentar. Primeiro eu, depois os outros. Mesmo que esse outro tenha a ver com meu filho, tenha a ver com minha esposa, tenha a ver com meu marido, tenha a ver com minha igreja, eu não quero nem saber. Cultura do cancelamento. E é muito interessante porque alguns autores, como Timothy Keller, vai dizer o seguinte, ó, na cultura do cancelamento não há graça. Um erro passado define totalmente quem você é. Mas o Evangelho diz que não somos definidos pelos nossos pecados, mas pela graça que nos é dada em Cristo. Então a cultura do cancelamento ela não tem graça. A pessoa errou, ela está num ponto baixo, ela errou com você, ela está num ponto baixo, já era, não. Meteu uma vez comigo aqui, já era. Outro autor, ele vai dizer, a cultura do cancelamento tenta remover pessoas de nossas vidas como se fossem dispensáveis. O Evangelho nos chama a restaurar e não a excluir.
E isso é interessante porque quando Jesus ele falou com seus discípulos sobre quantas vezes tem que perdoar, e aí os discípulos, 7 vezes, Senhor, achando que iriam me abalar, se alguém perdoar 7 vezes, esse aí é o cara. Aí Jesus diz, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Jesus, pelo amor de Deus, aí já é demais. 470, não, aí já é demais. O que Jesus está dizendo não é que tem que perdoar 470 vezes, é que a gente tem que perdoar, fazer de tudo para restaurar e não sermos rápidos para excluir pessoas, especialmente quando elas caem, especialmente quando elas fraquejam. Isso tanto no aspecto de igreja, como no aspecto familiar, como no aspecto do trabalho, como no aspecto geral. O Evangelho nos ajuda a tratar as pessoas, derramando sobre elas graça e dando a elas a chance de recomeçar ao cair, de se reerguer. E quem é que vai ser essa ponte para reerguer? A nossa vida. A nossa vida precisa ser ponte para reerguer. Uma comunidade em que pessoas que caem são reerguidas e não condenadas e mandadas embora, a não ser que elas mesmas queiram ir. Mas a igreja precisa ser o lugar em que, porque nós reconhecemos que nós somos falhos, nós vamos aprender a lidar com as falhas uns dos outros com graça, e não com bloqueio, e não com cancelamento. A igreja deve ser o ambiente em que a gente vai aprender a lidar com o pisão no dedo. Pisar no meu calo, mas eu vou aguentar mais um pouquinho, eu vou derramar graça, mesmo que pisou no meu calo, porque a igreja conhece Jesus, e a igreja sabe que Jesus, nós humilhamos Jesus, nós levamos Jesus para a cruz, o nosso pecado levou Jesus para a cruz, e Jesus nos perdoou, Ele não nos bloqueou, pelo contrário, Ele nos amou. Então a igreja que conhece a graça, precisa ser uma comunidade para esbanjar a graça. Eu gosto muito dessa frase desse autor, Andy Stanley, que ele vai dizer o seguinte: a igreja deveria ser o lugar mais seguro do mundo para conversar sobre qualquer assunto. A igreja deveria ser o lugar para pessoas chegarem umas para as outras e dizer, olha, ora por mim, eu estou com dificuldade no meu casamento. Para pessoas chegarem e dizer, ora por mim, eu estou com dificuldade na minha vida com Deus, na minha vida de santidade. Ora por mim, obrigado. Ora por mim, eu estou com dificuldade na minha vida com Deus. Ora por mim, eu estou com desesperança na vida, eu estou pensando besteira da vida. A igreja deveria ser o lugar em que pessoas se sentem à vontade, não com o seu pecado, mas à vontade para dizer, olha, eu não estou bem. E a igreja tem que ter cuidado, e eu falo isso para ensinar a nossa igreja, essa mensagem tem a ver com isso, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não criar uma cultura que a gente inibe pessoas de serem quem elas são, porque quando nós inibimos pessoas de falar e de mostrar quem elas são, nós também perdemos a oportunidade de cuidar delas. Imagine, por exemplo, alguns casos em que o marido está pensando besteira em relação a um outro relacionamento conjugal. E ele tem medo de chegar para alguém da comunidade e compartilhar, porque como isso vai ser visto? Ele vai ser ajudado, não impulsionado a fazer o erro, mas alguém vai sentar com ele, cara, vamos orar junto, vamos conversar sobre isso. Ele tem um ambiente seguro para tratar isso. A igreja precisa ser um ambiente em que, se um jovem, ele assistiu umas coisas na internet, e ele está pensando algumas coisas em relação a uma afetividade, e ele está com muita dúvida, e ele chega para nós, para a comunidade da fé, para a família da fé, e ele pode compartilhar a sua tendência, ou pelo menos o seu desejo, sem ser condenado, e poder ser cuidado, ajudado. Comunidades que não entendem isso, são comunidades que nunca vão cuidar
de pessoas. E muitas igrejas fazem isso. Elas vestem uma capa de perfeição e elas criam um ambiente impróprio para o cuidado. Por que os grupos de NAA são grupos que têm grande adesão? Porque as pessoas se sentem seguras para mostrar as lutas que têm, com a certeza de que inicialmente elas não serão, logo de início, condenadas. Elas primeiro serão ouvidas. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Eu lembro que uma vez eu estava aconselhando alguém, e era alguém que estava lidando justamente, a graça de Deus alcançou essa pessoa, e essa pessoa tinha uma luta com uma atividade. E essa pessoa entende que Deus queria outra vida para ela. E essa pessoa então se converteu verdadeiramente, mas o desejo permanecia, a luta era grande, o desafio era grande, mas essa pessoa foi incluída na igreja. Mas aí essa pessoa precisou sair para uma outra comunidade de fé. E o conselho dado por mim é: chame o seu pastor. Nem todo mundo tem, às vezes, maturidade para ouvir certas coisas, o que é uma grande pena. É por isso que eu estou pregando isso, para ver se a gente cria essa maturidade. E eu orientei que ele procurasse a liderança espiritual, o pastor, e compartilhasse a luta. Para ele, note, para ele ter alguém para caminhar com ele, para ele não caminhar sozinho naquela luta. E a pessoa fez isso, estava já para se tornar membro, chegou para o pastor, abriu o jogo da vida do que já inclusive não vivia mais, mas viveu no passado, mas também da luta que vivia, de desejos, porque uma coisa é a prática, outra coisa é o desejo. E ele abriu o coração, e o resultado? Aquela comunidade de fé disse para ele sentar no banco e esperar, porque não dava para ele ser membro naquele momento. Comunidades que não conseguem entender o que é ser discípulo de Jesus, que a transformação é um processo, e nesse processo é necessário cuidado. E isso vale inclusive para pais que estão aqui. Se o seu filho não se sente confiante de chegar para você e dizer: papai, eu estou com uma luta aqui com esse negócio aqui que eu vi na internet, eu vi esse negócio aqui, isso aqui me despertou. Se você não cria um ambiente seguro para os seus filhos, para os nossos filhos, falar quem eles são, mostrar o coração, o resultado disso é que nós nunca vamos cuidar de fato uns dos outros. Por isso que a igreja, que é uma grande família, precisa aprender a lidar com essa realidade, não a realidade das virtudes, mas a realidade das quedas, porque elas acontecem. E queda na Bíblia não tem a ver somente com matar, roubar. Queda tem a ver com o nosso coração, que está pensando numa coisa, mas ainda não fez. Tem a ver com o nosso coração que está desejando algo, mas ainda não obteve, mas está desejando, que viu algo que não deveria ter visto, e que está com o peso daquilo dali nos seus próprios ombros, e que precisa compartilhar, que precisa ser cuidado. As quedas na vida são oportunidades para a gente ser cuidado e cuidar. E é muito interessante porque isso tem a ver com o Evangelho. Quando a gente vai para o Evangelho, a gente lê sem filtro, é quase impossível ler sem filtro, mas pelo menos quando a gente tira o nosso filtro e bota outro filtro, ajuda. Porque olhe para o Evangelho. Você tem Jesus chamando 12 homens imperfeitos. E esses 12 homens imperfeitos que vão viver com Jesus a vida nua e crua, eles são quem eles são. Eles vão para uma cidade, não recebem bem Jesus, e eles perguntam para Jesus: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para matar tudinho agora? Vamos matar tudinho agora. E Jesus tem que acalmar o fogo. Ei, meu filho, calma, meu filho, devagar. E Jesus, que é Deus, não quer matar, e os caras querem matar. É o homem, somos nós. É Jesus se preparando para morrer, ir para a cruz, e Tiago e João dizendo: Senhor, agora que o Senhor vai começar o reino, eu quero ficar do lado direito, o meu irmão aqui do lado esquerdo. A gente quer posição. A gente quer posição. Meus filhos, vocês podem beber do que eu vou beber daqui a pouco o cálice? A gente pode, Senhor, a gente pode. Não, tá bom, meu filho. Mas isso aí não é comigo, não. Isso aí é com Deus.
Jesus cuidando de discípulos que estão se preocupados com si, com seu próprio orgulho. Jesus lidando com a vida real. Note, Jesus cuidando. Jesus cuidando. Por isso, meus queridos, um dos grandes desafios que a gente tem é como cuidar uns dos outros. E eu queria trabalhar nessa noite esse texto que está em Mateus 18, mostrando como as nossas relações, não apenas de igreja, mas as nossas relações familiares e as nossas relações no trabalho, inclusive, como Deus nos ajuda a cuidar tanto do nosso próprio coração, como também do coração daqueles que estão ao nosso redor. E aqui a gente aplica a vida da igreja, mas de maneira geral a todo o nosso contexto. Mateus 18, se você tiver Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Se não tiver, você pode ouvir. Eu vou ler o texto e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto, especialmente tentando responder como cuidamos uns dos outros. Evangelho de Mateus, capítulo 18, diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 15. Mateus 18, 15 diz assim: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhe digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também eu lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Como a gente pode cuidar uns dos outros? Como é que a gente pode cuidar da família? Como é que a gente pode cuidar? Eu queria pegar esse texto e mostrar 4 etapas para a restauração de pessoas. Nós estamos falando hoje sobre como a gente restaura pessoas que caem, e note bem, vai ter situações que você é a pessoa que precisa de restauração, vai ter momentos que você é que está ajudando a restaurar. Tem horas que nós precisamos de cuidado, tem hora que nós estamos cuidando. Então, sempre quando você estiver pensando nesse processo, pense em que vai ter situações que você é a pessoa que vai estar sendo cuidada, e vai ter situações que você é que vai estar cuidando das pessoas. Aqui na igreja, na Recomeçar, nós chamamos isso de processo de restauração. Algumas igrejas, especialmente igrejas bem mais antigas, que têm mais tempo de estrada, vão chamar esse processo de disciplina, que a gente chama de processo de restauração, para enfatizar que quando a Bíblia fala de disciplina, ela não está falando de condenação, ela está falando de quê? De restauração, ela está falando de cuidado, ela não está falando de punição, ela está falando de restaurar. E quando a gente fala de restauração, a primeira etapa desse processo é confronte em amor. Olha o que o texto diz: se um irmão pecar, fale com ele em particular. Esses colchetes que tem aí, algumas versões vão colocar, porque alguns manuscritos vão colocar contra você e outros milhares de manuscritos não vai ter o contra você. A melhor leitura então é: se você vê alguém errando, se você vê alguém da sua família, que é um texto que fala muito sobre a igreja, se você vê alguém da sua igreja errando, qual é a orientação? Fale com ele em particular. Note que o que Deus está falando e estabelecendo é que quando a gente vê pessoas, não no ponto alto, mas quando a gente vê pessoas no ponto baixo, uma coisa que a gente faz é chegar para essa pessoa e falar com ela. Se você notar bem, o texto prossegue dizendo: e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. E essa expressão é a mais bonita,
Porque a ideia de você chegar para alguém e falar, qual é a intenção? Não é expor o erro dela, não é condená-la, não é julgar que você é melhor do que ela, não é mostrar que ele é mais errado do que você. Não, a intenção, quando você vê alguém errando, de chegar para aquela pessoa e falar, cara, olha isso aqui, olha o que Deus fala. Qual é a intenção? Recuperar o seu irmão. Por uma razão muito simples, gente. O pecado destrói vidas. O pecado traz separação, não apenas de Deus, mas das nossas relações. A Bíblia vai dizer que um pouquinho de pecado destrói. Então, na comunidade da fé, na igreja, inclusive em todos os âmbitos que nós vivemos, o pecado precisa ser tratado com seriedade. Pecados destroem vidas, destroem relacionamentos. E o texto vai dizer, olha, se o seu irmão pecar, vá até ele, fale com ele, fale com ele em particular. E isso é muito interessante, porque note uma coisa, o texto fala para que se você vê alguém errando, seja o erro contra você, ou quer não seja o erro contra você, se você vê alguém errando, a sua postura como alguém que quer restaurar, não é falar da pessoa para outra pessoa, não é comentar sobre a pessoa, não é tecer um comentário, não é ser tão piedoso assim, fulano, tu viu fulano de tal? Vamos orar por ele. Não, isso é falsa piedade. Isso é fofoca. Isso é maledicência. Isso é não cuidar da pessoa restaurada. Isso é inviabilizar o processo de restauração. O que nós, inclusive, fazemos no contexto familiar, quando a gente vê, por exemplo, a nossa esposa em uma falha, o nosso marido, nossas crianças, a gente chega logo para eles e fala, preciso corrigir isso aqui, essa área aqui não vai fazer bem para a sua vida. Então você chega para a pessoa e fala com a pessoa, diretamente com ela. Às vezes você viu ela cometendo um erro, e você vai lá e fala com ela, porque você tem um bom interesse, você ama, e você deseja que aquela pessoa caminhe bem. Então você chega para ela em particular e fala, olha fulano de tal, cuidado com isso aqui. E aí você tem o privilégio de ajudar aquela pessoa a mudar e ter a sua vida erguida, sem aquele erro, sem aquele defeito. Você pode talvez ajudá-la naquele processo de restauração. Mas note, a orientação não é falar com o pastor, não é falar com ninguém, a orientação é falar com a pessoa. E note aqui uma coisa, a Bíblia, ela é altamente contra a maledicência. E se tem uma coisa que estraga relacionamentos, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito familiar e no trabalho, gente, a maledicência faz um estrago grande nas nossas relações de trabalho. O que é maledicência? A maledicência pode ser definida como o hábito de falar mal de alguém, espalhando defeitos, erros ou suspeitas, geralmente na ausência da pessoa, de forma que prejudica a sua reputação. Maledicência é aquele pecado que às vezes ele parece inofensivo, porque você chega para alguém e diz, rapaz, eu estou tão preocupado com fulano, porque eu ouvi um comentário dele sobre isso, e aparentemente não é nada, né? Você só está desabafando, mas você está colocando na mente de outra pessoa um pensamento bom ou ruim sobre o outro? Ruim. E você está ajudando o outro? Não, aquilo dali não vai agregar em nada. Maledicência. E diz que mentiras, quando são muitas vezes contadas, são tidas como verdade. Aí essa mentira é contada aqui, que é contada ali e que é contada ali, e isso resulta muitas vezes na destruição da reputação de alguém que talvez nem fez nada. Foi só um mal entendido, ou a pessoa viu errado. Mas a falta de amor, obediência a Deus e a pessoa, de chegar para ela e dizer, fulano, é isso aqui mesmo?
e dá para ela a presunção da inocência de poder se defender. Não, fulano, na verdade não foi assim não, foi assim. Ah, rapaz, desculpa aí, eu estava pensando era outra coisa. Você consegue perceber que se a gente fizesse esse primeiro passo de cuidado, muitos dos comentários deixariam de existir? Se a gente tivesse a coragem de cuidar uns dos outros e chegar diretamente na pessoa. Maledicência tem a ver com falar da pessoa e não com a pessoa. Então, sempre quando você fala de uma pessoa sem falar com a pessoa, você está fazendo maledicência. Sempre quando você expõe uma falha de alguém, não falando diretamente para a pessoa, você está fazendo maledicência. Sempre quando você julga, despreza ou gera uma suspeita, rapaz, eu tenho olhado isso para a vida de fulano, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Você está gerando uma suspeita sobre o caráter de outra pessoa. Isso é maledicência. Alimentar curiosidade e fofoca, maledicência. E maledicência destrói casamentos. Maledicência destrói relacionamentos. Maledicência destrói lideranças. Maledicência destrói igrejas. Maledicências destrói. Maledicência cria, inclusive, ranço, que é outra coisa que a Bíblia também condena, que é aquela antipatia persistente por alguém, normalmente alimentada por mágoa, julgamento ou implicância. Então, elementos que caracterizam o ranço: rejeição emocional antes mesmo da pessoa falar. A pessoa nem falou, a pessoa já... Oh, meu Deus. A pessoa chegou já... Memórias negativas, normalmente que ficam sendo revividas. Então, algo que um fulano pisou no calo do seu pé, em 1980. E nós estamos em 2026, assim, não, mas eu lembro, em 1980, passou por mim, pisou no meu calo, não me esqueci não. Ranço. Impaciência constante com aquela pessoa, não consegue estar perto. Leitura sempre negativa de tudo que ela faz. Então, a pessoa fez uma coisa comigo, ela não presta nada, não vale nada, ela não presta. Falta de disposição para se reconciliar. E talvez uma expressão aqui que define é assim: fulano chegou, já viu isso? Isso é ranço. Agora, olhe como Deus manda a gente resolver. Como é que a gente evita o ranço? Como é que a gente evita a maledicência? Você viu alguém errando? Não fale da pessoa. Fale com a pessoa. Ela errou com você? Vá até ela. Dê a chance dela se defender, dizer: ô fulano, eu nem percebi. Às vezes a gente acha que é coisas sérias, mas às vezes é besteira. Eu já tive que lidar um caso sério num pastorado meu mais antigo, porque alguém pegou um ranço de mim, que ela não queria nem me ver, e eu fui tratar o assunto com muita luta, e eu descobri que porque numa conferência que a igreja estava lotada, eu lidando com a montagem de som e com as coisas, passei na porta, não falei com ela, e também não falei com milhares de pessoas, e ela criou um ranço de mim, porque eu não falei com ela, não dei boa noite. Depois de meses de problema grave, já de sair da igreja, eu indo na casa da pessoa, mas o que aconteceu? Não, você passou por mim, não falou, minha irmã, me perdoe, pelo amor de Deus, eu nem vi, eu nem lembro. Mas se tivesse falado na hora, eu teria pedido perdão na hora, e teria dito: nem te vi, não foi intencional. E às vezes a gente perde o privilégio de resolver e cuidar uns dos outros assim, por conta da falta do conceito bíblico de confrontar em amor. Seu irmão errou, ou você acha que ele errou, aplica a relação de trabalho, aplica a relação de casamento, vá até ele. Olha o que Gálatas diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, se alguém cair, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Então note aqui a perspectiva bíblica: você viu alguém errando, não vá como um juiz. Não é que a gente não deve julgar, deve, a Bíblia manda a gente julgar e a gente julga o tempo todo, mas julgue com mansidão, vá com amor, vá com a verdade e vá com amor, e fale com a pessoa, a fim de ajudá-lo
a voltar ao caminho certo. Agora olha o final do versículo: e cada um cuide para não ser tentado, porque hoje é o irmão que caiu, mas amanhã pode ser quem? Eu. Então, como eu sei disso, eu não vou deixar de cuidar dele, mas eu também vou com mansidão, eu vou com amor, porque é assim que Deus quer que a gente faça. Mas às vezes acontece que você vai e fala com a pessoa e a pessoa não ouve. Aí a Bíblia passa para a segunda etapa, que é chamar mediadores. Note, você só vai compartilhar com outra pessoa quando você fala diretamente com a pessoa. Você não fala para ninguém sem antes falar com a pessoa. E isso aqui é tão legal, porque note aqui uma coisa: o alvo de Deus não é a gente expor os nossos pecados. O alvo de Deus é a gente tratar. Você viu alguém que foi pego fazendo algo terrível, a não ser que seja questão de polícia, é outra história, tem outro procedimento. Mas você viu alguém cometendo algo terrível, sentou com ele, exortou, ele se arrependeu, está disposto a caminhar, ninguém precisa saber. O alvo não é expor, o alvo é cuidar. Mas quando a pessoa não se arrepende, então chama-se mediadores, é o que o texto diz. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros para ajudar. E fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas que vão ajudar aquela pessoa. Dificuldades entre 2 pessoas. Chame alguém, chame pessoas para ajudar, são os mediadores, e eles vão ajudar a resolver a questão. Note, agora são pessoas que vão ajudar a tratar aquilo dali, não mais uma, mas várias, para ajudar. Chame mediadores. Olha o que diz esse texto: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saiba que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e dará perdão para muitos pecados. Qual é a ênfase? A bênção que é quando a gente é usado para trazer alguém para perto, para a vontade de Deus. Mediadores, pessoas que têm coragem para confrontar, para mostrar o erro, para esclarecer a verdade e chamar o arrependimento em amor. Quando isso não dá certo, chama-se a igreja, comunidade, é o que o texto diz. Apresente o caso à igreja, comunidade maior, nota, começa com uma pessoa, depois vai com 2 ou 3 e depois apresenta-se à comunidade. A igreja pode ser toda a comunidade reunida, pode ser, entendo eu, um grupo menor de pessoas que caminham com aquela pessoa e pode ajudar. Então apresenta o caso a uma comunidade maior que representa a igreja, o que é a igreja, dependendo do contexto. Então ela não aceita nem mesmo a adição da igreja, trate depois como gentil ou cobrador de imposto. E o que é um gentil, um cobrador de imposto? Naquela época era alguém que não amava a Deus e não tinha compromisso com Deus. Então note o que Deus está dizendo aqui: que se alguém está cometendo erros, pecados, e a pessoa vai lá e fala com amor e com cuidado e tenta ajudar e não consegue, e chama outras pessoas para tentar ajudar e não consegue, e chama mais pessoas e tenta sempre ajudar e não consegue, e a pessoa diz assim: olha, eu sei que Deus está falando isso aí, mas eu não vou fazer, eu não vou viver isso aí. Então logo essa pessoa não tem um compromisso com Deus, ela não está ouvindo Deus. Mas note que a Bíblia ela é muito cautelosa para a gente não fazer isso logo. Tem todo um processo, porque o alvo não é perder, o alvo é ganhar. E é por isso que esse processo de reconhecimento ele é o último, que quando a pessoa não se arrepende, então de fato ela não tem caminhado com Jesus e ela precisa ser ainda alcançada pela graça de Jesus. Somente aí é que a pessoa é considerada como alguém que não é cristão. Porque o que é um cristão? É alguém que entrega a sua vida para obedecer e amar Jesus. Se a pessoa está dizendo que não vai obedecer e não vai amar Jesus, logo ela não é um discípulo de Jesus. Mas isso é o primeiro passo, isso é o último. Olha o que o texto diz: se ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar, se ele não ouvir, se ele não se arrepender, nem mesmo a igreja inteira
Não é possível que toda igreja está errada? É possível, dependendo do processo, dependendo da situação. Mas a ideia é que toda igreja, um processo saudável, que usa a Bíblia, a pessoa está errada e ela está muito endurecida pelo pecado. Então a ideia é trate-o como alguém que não é cristão, que é um gentil, que é um publicano. Somente aí a pessoa então ela é removida do contexto de ser entendida como alguém que não é do Evangelho, que não segue Jesus, e Jesus diz: eu estou no meio de vocês. Mas note, no que depende da igreja, a igreja vai fazer de tudo para alcançar aquela pessoa. Eu gosto dessa frase do Russell Shedd, que ele diz o seguinte: não há motivos para esperar a bênção do Senhor. Note bem, não há motivos para esperar a bênção do Senhor. Não há motivos para esperar a bênção do Senhor, até que se busque a reconciliação completa entre todos os irmãos. Só na paz que provém da aceitação mútua entre os membros da igreja é possível adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é que esse texto nos encoraja? A cuidar uns dos outros, a entender que nós precisamos cuidar dos outros quando os outros caem, quando fraquejam. E quando os outros fraquejam é justamente o momento que eles mais precisam de nós. Então, ao invés de jogar pedra, vamos ajudar. Ao invés de fazer críticas, vamos encorajar, vamos exortar. E isso é o que uma comunidade saudável faz. Uma comunidade saudável tem coragem para chegar para vocês e dizer: meu irmão, eu tenho orado pela sua vida, eu tenho percebido isso aqui não é legal diante de Deus, isso aqui pode te fazer mal, e eu quero te ajudar. Isso é que uma comunidade saudável faz. Uma comunidade não saudável vê, não fala, pior às vezes, fala para outras pessoas. Isso é uma comunidade não saudável. A igreja deve fazer de tudo para ganhar as pessoas para Jesus. Inclusive, a missão da igreja é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Às vezes a gente acha que isso é com os de fora. Não, com os de dentro também. Nós precisamos levar os de dentro para um relacionamento crescente com Jesus. E como é que a gente faz isso? Nas quedas também. Quando a gente cai, tem que ter quem? Levante, oriente, exorte. E a gente precisa lembrar que mesmo quando a gente faz todo o processo correto, ainda assim, pessoas podem se afastar do Evangelho. E a igreja é esse ambiente em que as pessoas vêm porque querem, pela fé, e elas vão quando também faltam a fé ou quando não creem mais. Mas o ponto é que a igreja, ela tem que assumir diante de Deus o compromisso de cuidar e ter a humildade para deixar ser cuidado quando precisa. Porque às vezes a gente cai, a gente fraqueja, e a gente não quer que ninguém fale com a gente. Não, minha vida é minha privacidade. Só que diante de Deus, quando você faz parte de uma família, você é família, meu amigo. Então, a sua vida mexe comigo, a minha vida mexe com você. A gente precisa se cuidar. É família. E as situações tristes da família, que muitas vezes pessoas saem. E aqui é bom a gente lembrar que quando os recursos da igreja local, eles se esgotam, e eles podem se esgotar, mas os recursos de Deus não se esgotam. É importante que a igreja seja fiel, porque mesmo a pessoa saindo, ela pode depois voltar. Mas duas coisas no processo de cuidado tem que estar presente. E aqui preste bem atenção, a gente está caminhando para o final, mas talvez essa seja a parte principal aqui do que a gente precisa viver como igreja, como discípulo de Jesus. E em todo esse processo, nós somos tentados a escolher um lado. O lado da verdade ou o lado do amor. A pessoa errou. E o que a Bíblia diz, a verdade é que isso é pecado. Mas eu tenho medo de dizer a verdade,
porque eu amo aquela pessoa, e se eu disser a verdade para ela, eu posso perdê-la. Vai lá que ela não ouve bem, vai lá que ela fala dos meus defeitos, vai lá que ela briga comigo, vai lá que ela intriga de mim, vai lá que tem tanta coisa que pode acontecer, não é? E aí muitas vezes por conta disso a gente abre mão da verdade, porque a gente ama muito, a gente acha que se disser a verdade, se exortar, se confrontar o erro, a gente vai perder a pessoa. Mas tem outros que dizem assim, não, a verdade tem que ser dita, e eu falo é a verdade, doa a quem doer. E esses são o tipo de pessoas que falam a verdade, que expõem o erro, que fala, mas fala sem amor. Então eles estão tão preocupados com a verdade, que eles se esquecem que a verdade é para restaurar, e não para matar. Nota o perigo de pegar um lado só? Jesus não pegou um lado. A palavra de Deus diz, falando a verdade em amor. Por quê? Porque nós precisamos da verdade para exortar, mas nós precisamos também do amor. Eu preciso falar a verdade em amor. Eu preciso exortar em amor. Eu preciso cuidar dos meus irmãos. Uma coisa muito importante é que a verdade o amor sem verdade abandona. Muitas igrejas têm seguido esse caminho. A gente tem que amar. Deus é amor. Vamos amar. E em nome do amor, não fala mais de erro, não fala mais de pecado, ninguém mais se exorta, ninguém mais fala da vida de ninguém no sentido de cuidar. Porque a gente ama, a gente não quer perder. Só que o amor sem verdade perde pessoas, às vezes, dentro da igreja. Pessoas estão perdidas dentro da igreja porque não são cuidadas. Mas, por outro lado, a verdade sem amor machuca. E tem muitas pessoas feridas por ouvirem verdades sem nenhum amor. Somente condenação. A grande esperança é que a verdade em amor restaura. Quando a gente fala a verdade em amor, a gente restaura pessoas. Quando a gente tem a coragem de dizer, meu irmão, tenho orado por ti, estou aqui tremendo as pernas porque eu não tenho coragem para esse negócio, mas eu vim aqui lhe dizer isso, eu preciso, estou orando por você nisso aqui, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, mas você está errado nisso aqui, isso aqui é pecado, isso aqui pode destruir sua vida, seu casamento, sua família. Jesus quer que você tenha uma vida transformada, eu estou aqui para te ajudar. Exortação amorosa, cuidado. E que a gente pode precisar disso. Isso restaura. Uma frase de Timothy Keller, ele diz, uma igreja que não pratica o cuidado mútuo, ela está declarando na prática que o evangelho é irrelevante para suas relações. A igreja que não vive isso, ela não está vivendo o evangelho. Se você não está vivendo isso como discípulo de Jesus, você é multidão. Essa é a verdade. Se você não tem um grupo de pessoas que cuida da sua vida e que você cuida da vida delas, você não está caminhando como discípulo de Jesus, você está caminhando como multidão. O que é multidão? Jesus ensinou para multidões, mas ele não caminhou perto delas, você não vê nada sobre multidão a não ser que elas eram uma multidão. Você só sabe as histórias dos discípulos de Jesus porque eles caminhavam perto de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, igreja. Igreja é uma família para caminhar perto. Jesus nos chama para caminhar perto de pessoas. Pessoas precisam ser cuidadas. Você tem que cuidar. Você precisa ser cuidado. Precisa ter pessoas para cuidar. A gente precisa se cuidar. Então, deixa a multidão e vem ser discípulo. Você pode ter 50 anos de crente, meu amigo, 70, você pode ser Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, não importa. Tem gente que congrega em igreja grande, 3.000 membros, mas eles vivem como se fosse uma igreja pequena. Por quê? Porque eles estão numa igreja de 3.000 membros
mas eles têm um grupo que caminha com eles, são amigos, são pessoas da comunidade, que eles amam junto, que eles servem junto, que eles se exortam, eles estão vivendo igreja. E tem gente na igreja pequena, que é como se a igreja fosse 3.000 pessoas, não conhece, não se relaciona com ninguém, multidão. Então não tem a ver com o tamanho da igreja, tem a ver com a vida que a gente escolhe. Se a gente quer caminhar perto, cuidar e ser cuidado, ou se a gente quer viver na multidão, que ninguém cuida de mim e que eu não cuido de ninguém, e isso não é o melhor de Deus. Gente, o melhor de Deus é desfrutar de uma família que vai cuidar uns dos outros. Aqui na Recomeçar, a gente enfatiza muito os pequenos grupos, e a gente vai começar em breve essa jornada. E o que é o pequeno grupo? É um ambiente de conversa, de trocar ideia, para a gente poder se conhecer, cuidar uns dos outros. É um ano de caminhada com um grupo que você vai conhecer e que você vai poder dividir a sua vida. É nesses momentos à mesa, ao redor da mesa, que a gente conhece as lutas, os desafios uns dos outros, que a gente cuida e que a gente é cuidado. E não tem nada melhor do que viver isso. Recomendo que, se você ainda não se inscreveu, o prazo já venceu, mas se você quer participar, fale diretamente comigo hoje à noite. Viver vida na vida é o desejo de Deus para você. Para refletir e praticar, reflita. Como estão os seus relacionamentos? Como você tem feito a vontade de Jesus, tentando restaurar aqueles que erram, né? Como é que estão os seus relacionamentos, né? Segundo, como o Evangelho de Jesus tem mudado as suas relações pessoais, a maledicência, o ranço fazem parte da nossa cultura. Não sei se você já percebeu, é muito comum a gente falar mal dos outros e não falar para os outros. O Evangelho precisa quebrar isso na nossa vida. Aqui na igreja, a gente trata com muita seriedade. Eu digo isso lá nos 4 passos, digo isso aqui domingo à noite. A gente trata com muita seriedade a maledicência. Não venha falar para o pastor de outra pessoa com más intenções, nem fale para a liderança, porque a gente não lida bem com isso. A gente quer amar os irmãos e não gerar intriga. Inclusive, essa é uma das coisas que Deus odeia. Ele quer que a gente ame uns aos outros. E Ele está nos chamando para cuidar uns dos outros. Recomeçar, Ele está nos chamando para ser uma igreja onde a restauração de pessoas ela vai acontecer. E ela vai acontecer por meio de quem? Do pastor? Não, de todos nós. Privilégio de cuidar e ser cuidado. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Talvez você diga assim: não, pastor, mas eu não sou ninguém, eu não tenho capacidade, eu não consigo cuidar de ninguém. Isso não é verdade. Tem pessoas aqui na nossa comunidade hoje tão simples, que estão levando pessoas para Jesus. Tem pessoas aqui na nossa comunidade hoje tão simples, que estão levando pessoas, desafiando pessoas a crescerem em Jesus. E se você quer uma prova maior, lembra dos discípulos de Jesus. Eles todos eram simples, maioria pescador, mas Deus fez a vida deles para cuidar de muitas vidas. Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida, na vida de outros. E não tem alegria maior do que ser instrumento de Deus para não apenas ser cuidado, mas para cuidar. Então o desafio, igreja, é: vamos juntos cuidar uns dos outros na nossa igreja, na nossa casa. Não desiste da sua família. Falei tantas vezes, continue. Não desista dos seus filhos, não desista daquela pessoa difícil. Continue sendo instrumento de Deus para o cuidado.